Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje discutimos o tema das moratórias bancárias. Esta é uma das preocupações que o país tem pela frente no pós-Covid-19. Sem sombra de qualquer dúvida, estamos perante um tema muito sério. É muito sério para as famílias, para as empresas e deve exigir a todos nós uma reflexão e uma ação responsável, ponderada e exigente. A partir de amanhã, milhares e milhares de famílias voltam a ter que pagar a prestação mensal da sua casa ao banco, numa altura em que, por via da crise, os portugueses em aflição têm menos rendimentos ou estão mesmo sem rendimento. A resposta do Governo foi: paciência é da vida. Está ainda a estudar e a avaliar o impacto do vencimento das suspensões das próximas moratórias. Outros países europeus resolveram trilhar um caminho diferente nas ajudas e incentivos às famílias e às empresas. As ajudas foram diretas aos setores da atividade económica, que fecharam. Em Portugal, com as moratórias, o Governo empurrou com a barriga, transferindo para os bancos a função de ajudar as famílias e as empresas. Não estou com isto a desvalorizar o papel das moratórias na economia, mas a ausência de medidas de apoio concretas está a ser dramático, embora o Governo anuncie várias vagas de apoio à pandemia e à economia. Vejam-se os vários PowerPoints, todos bonitos, da propaganda socialista, mas, senhores deputados, não é por estarem expostos no portal do Governo que os apoios chegam às empresas e às famílias. A falta destes apoios do Governo foram substituídas pela almofada das moratórias e disfarçaram o embate e o choque com a realidade da crise que atravessamos. Não sei se isto aconteceu por incompetência ou por desmazelo do Governo. Com uma economia altamente endividada, com quebras acentuadas de rendimento, o único recurso de emergência que o Governo tinha, as moratórias, são suspensas, quando a razão da adoção destas como política pública está muito longe de ser superada. O Governador do Banco de Portugal recomendou, em dezembro passado, que não se retirassem estímulos e incentivos à economia sem que a economia progrida. Mas o Governo, da qual ele era Ministro das Finanças, até há bem pouco tempo, ignorou-o olimpicamente. Não terminou ainda a pandemia, não se sabe ainda ao certo se a economia portuguesa sai dos cuidados intensivos e o Estado já se apresta, sem qualquer alternativa, a retirar os apoios e incentivos, esquecendo-se dos milhares e milhares de portugueses que estão a ficar para trás. Portugal tem em moratórias mais do dobro do volume dos outros países da União Europeia. Não percebemos porque é que o Governo não ouviu os alertas e não trocaram as campainhas no Ministério das Finanças. Esta situação é explosiva. 23% do crédito total está em moratória. Somos o segundo país da União Europeia com mais recurso a moratórias. Lamentavelmente, não temos qualquer conhecimento de medidas paliativas do Governo que responsavelmente compensem a retirada dessas mesmas moratórias. A deterioração da economia no primeiro trimestre foi violenta. Coloca pressão sobre os principais indicadores macroeconómicos. O desemprego está a aumentar, as falências estão a disparar, os setores inteiros estão parados. Portugal foi dos países que menos usou recursos públicos para ajudar as empresas a protegerem-se dos efeitos da pandemia. O INE estima que apenas 2,3% do PIB foi utilizado no impacto e na ajuda às empresas. O saldo orçamental ficou mais de 3.400 milhões, além do previsto em contabilidade pública. O orçamento foi elaborado para uma evolução da economia que é irreal, que não vai acontecer. Por isso, o PSD está muito preocupado, agirá de forma responsável no sentido de encontrar as melhores soluções que ajudem as famílias e as empresas a superar esta crise. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Deputado.